ele era para ser como Nelson Ned, que é um homem pastor que, na minha opinião, aquele ali era crente. Ele tinha alegria da salvação. Ele falou: eu abandonei o mundo, eu não canto essas músicas mais não. Mas hoje em dia você vê pessoas que se dizem pastores, pastoras, eles mesmos fundam os ministérios dele, que para ele ser pastor é fundar o ministério e mandar nos outros, não é bem por aí. Eu fui cooperador 8 anos, e eu já servi a Deus nessa igreja. Eu fui evangelista 6 anos, para depois ser pastor. E eu não pedi para ser pastor, porque não, eu vi o que o pastor Adilson passava, o pastor Valdemar, são meus pais na fé, eu nunca queria passar por aquilo. Eu já passei por situação, pastor, de eu ver o pastor ali sendo afrontado, e a mulher virar as costas, e o pastor conhecia, falou: você quer ver de noite? Ela vendo pedir perdão. E de noite a pessoa pediu perdão junto com o marido e reconciliou com a igreja. Eu falei: irmão, ainda bem que eu não sou pastor, que eu falei: a partir de hoje, a senhora está fora do ministério. Eu já ia ligar para a conversão, ela pode desligar aí. Aí ele falou: viu, irmão, porque é difícil ser pastor? Eu falei: pastor, eu vou ser tudo menos um pastor. E Deus me colocou para tomar conta de igreja, que eu queria ser um conferencista, pregar em conferência. Eu ia largar o aço em vocês e deixar o pastor Adilson cuidar. Então, irmãos, entenda bem, Barnabé tinha essa chamada. Barnabé, pelo nome dele, inclusive pela Bíblia, irmão, você consegue identificar a personalidade da pessoa. Quando você vai ver, por exemplo, o nome Josué, que quer dizer Jeová salva, você entende que ele era um salvador de Israel. Quando você vê Sansão, filho do sol, essa é a tradução do nome dele. Então você entende que era um homem brilhante, radiante, um homem cheio do Espírito. Então, no caso de Barnabé, você imagina como, pastor? Um homem calmo, manso, tranquilo. E outra coisa, ele era liderança sobre Saulo. Diz a Bíblia, pastor, no capítulo 9 de Atos, que foi ele que apresentou Saulo, ainda Saulo, para Pedro, entendeu? Foi ele que apresentou. Ele entrava e saía diante dos apóstolos. Ele falou com Paulo: ó, falou com Pedro: ó, eu estou dando testemunho do rapaz aqui, ele está pregando, já está até sendo perseguido. E Pedro, olhando para Paulo, fala: meu filho, você tem muito entusiasmo, mas você vai acabar morrendo, tá? Então eu vou te mandar para um lugar, fica lá pregando lá. O que Deus queria, irmão, era acalmar o ânimo de Paulo, porque Paulo era muito imperativo. Então, eu até entendo hoje em dia, pastor, o apóstolo Pedro, porque dá oportunidade a uma pessoa que tem muita vontade, mas não tem experiência, não é bom. Só vai destruir uma congregação. Então o que acontece? Diz que Paulo ficou 14 anos esperando, e quem vai buscar ele depois dos 14 anos é Barnabé. Você pode abrir capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, e conta a história fora da Bíblia, pastor, que Paulo, quando vê Barnabé, ele não fala nada. Aí Barnabé fala assim: você ainda tem vontade de ser obreiro? A igreja está te chamando. Ainda bate uma chama no seu coração? Diz que ele quebra toda que ele morava em tenda, né? Quebra tudo aquilo ali e fala: vamos embora, porque eu já estou há 14 anos esperando. E Barnabé leva ele. Sabe por quê? Porque Deus promoveu um grande avivamento em Antioquia, pastor. Antioquia era uma das cidades gregas de Antíoco, que era um dos imperadores autônomos da Grécia. Então aquela igreja explodia em avivamento. Pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos, parecido com Cristo. E Pedro não podia tomar conta daquela igreja, pastor, porque ele não falava em grego. Mas Paulo podia, e Barnabé também, porque eles falavam fluentemente em grego. Ele é um homem tão importante, gente, que a Bíblia dá pelo menos uns 4 capítulos para falar sobre ele. No capítulo 4 de Atos, aprendemos com Barnabé, pastor, a sermos liberais, a ajudar a igreja, a não pensar só na gente. Porque tem pessoa, pastor, tem a síndrome do mar morto. O que é isso? Por que o mar é morto? Você já para pensar? Você joga um elefante dentro do mar morto, ele boia. Ele fica, é engraçado você ver uma vaca, você jogar no mar morto. O senhor também, se o senhor se jogasse no mar morto, o senhor poderia ler um jornal, que o senhor não afunda. O senhor ia fazer força de tanto sal que ele tem. Agora por quê? Porque ele só pega, ele não tem uma vazante. Todo rio tem uma vazante, pastor. Vai para outro rio. Então, quando Deus te dá um emprego, é para você ajudar também a casa de Deus. Então, com Barnabé, no capítulo 4, a gente aprende a ser ofertante e fazer isso por amor. Porque tem pessoa, pastor, que faz isso pensando já na recompensa no futuro. E eu já fui assim, eu falo: quer ver? Vou ajudar aquele pobre com um quilo de feijão, e Deus vai mandar uma bênção lá para casa. E sabe o que Deus fez comigo, irmão, nesse tempo? Mandou chuva para eu não trabalhar, e eu fiquei um tempão parado dentro de casa, 14 dias.
Falei, por que eu fui ajudar aquele pobre? Veio na minha cabeça. Deus falou, você não ajudou porque você ama o pobre, não, rapaz? Depois Deus usou 2 ímpios para levar comida lá na minha casa, carne e alimento. Então, irmão, as coisas com Deus é por amor. Se você não ama, não ajude. Eu conheci um pastor que ele pegou empréstimo na igreja, no banco, pastor. Como se o senhor quer abrir outra congregação, você fala, quem pode ajudar? Aí fala, pastor, eu vou dar o lote. Só que ele, coitado, pouco salário, ganhando pouco, mas se enfiou no empréstimo, e ele ficou anos pagando aquele empréstimo. Hoje ele é um grande pregador, que é o pastor Silas Malafaia. Ele foi colher depois de anos, mas durante muito tempo, irmão, ele via a igreja construída ali, e ele pagando aquele lote, Deus sabe como. O pastor Marco Feliciano também, Deus tocou numa pessoa para dar com muito sacrifício, ele construiu uma casa, e Deus um dia tomou ele dentro do carro, falou assim, você quer ser um próspero, um rico? Quero. Nem